Corrupção. Algo que vemos acontecer frequentemente aqui no Brasil. Eu posso vir aqui contar sobre diversos escândalos, fraudes e farsas que acontecem no território nacional, tanto falando de política, mas também abordando alguns outros casos onde a corrupção ela está incluída. Porém, e se eu te falar que esses criminosos eles não podem simplesmente gastar o dinheiro que eles usam para a sonegação de impostos ou através de atos criminosos? Afinal, se isso acontecer, seria muito fácil a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ou até mesmo a Receita, descobrir e rastrear de onde vem esse dinheiro, correto? Por isso que eles utilizam uma técnica chamada lavagem de dinheiro, e eu vou explicar como é que funciona isso aí na prática. Mas calma, não vou te ensinar a fazer isso, e eu vou justamente dizer o porquê de não fazer, beleza? Então bora lá. Lavagem de dinheiro é um termo, digamos, bonito, utilizado para incluir o dinheiro de uma atividade ilícita, proveniente de criminosos, é claro, sem levantar suspeitas. Esse termo remete à época da Lei Seca americana, que teve a proibição do consumo de álcool, que aconteceu entre 1920 e 1933, em que Al Capone e alguns outros gangsters utilizavam uma série de métodos para lavar o dinheiro proveniente de algumas atividades ilícitas que eles cometiam, como a venda de álcool e até outros casos de atividades criminosas. Então, eles lavavam dinheiro e incluíam no sistema. Uma das técnicas que, inclusive, acabou dando nome ao termo lavagem de dinheiro era a inclusão e a criação de uma fachada de uma lavanderia que acabava lavando dinheiro e misturando com dinheiro lícito e, assim, incluindo no sistema bancário. Então, essa lavanderia emite notas fiscais e registros de vendas falsos, indicando que muitos clientes estão botando muito patrimônio nessa lavanderia, só que, na verdade, isso aí nada mais é do que algo ilícito e estão incluindo dinheiro no sistema. Esse dinheiro que é legal se junta a dinheiro verdadeiro e de uma atividade legítima que acontece por parte da lavanderia, e aí sim, os dois estão misturados e teoricamente a tendência é incluir esse patrimônio dentro dos bancos. Para você ter uma ideia, a lavagem de dinheiro corresponde a 800 bi a 2 trilhões de dólares, e isso equivale a muito mais que o PIB de vários países, inclusive que o Brasil, que em 2022 fechou na casa de 2 tri. A lavagem de dinheiro se divide em 3 fases. A primeira é colocação, a segunda é ocultação, e a terceira é integração. A colocação, que é a fase inicial, é a maneira que o criminoso busca alguma maneira de acabar inserindo o patrimônio dentro do sistema, e isso acontece através de notas fiscais falsas em grande parte das vezes. Essa é a fase mais sensível e importante do combate à lavagem de dinheiro, porque os criminosos têm que fazer algum malabarismo financeiro para encontrar alguma maneira de achar alguma origem lícita para esse patrimônio. Uma maneira muito famosa que é utilizada por meio dos criminosos é ter um laranja, ou seja, é utilizar o nome de outras pessoas, pode ser de amigos, pode ser de parentes, para inserir o dinheiro na conta das pessoas em pequena quantidade. Então, se o patrimônio, se o recurso for muito grande, vai ser mais de um laranja. Mas vale lembrar que se algo acontecer, não é algo, na verdade, acontecer, mas quando acontecer de ser descoberto esse recurso ilícito, o laranja vai ter a mesma pena que o criminoso. E falando das empresas de fachada, hoje é cada vez mais difícil utilizar uma técnica dessas. Por quê? Porque se o recurso é muito elevado, provavelmente uma atividade ilícita, não tem como tu justificar uma padaria de porte médio ou pequeno ter uma receita tão grande. Então, o ideal para quem está fazendo esse tipo de atividade é procurar empresas grandes. Só que a Receita, a ABIN, o governo como um todo, está olhando cada vez mais atento às empresas grandes, o que torna difícil encontrar, entre aspas, empresas ideais para a prática desse tipo de lavagem. A segunda fase de lavagem de dinheiro se chama ocultação, e o recurso proveniente de uma atividade ilícita já está incluído no sistema bancário mundial. E agora o propósito dos criminosos é fazer o máximo de transferências possíveis para lugares distintos para dificultar cada vez mais o rastreamento da origem desse patrimônio. E geralmente os criminosos usam empresas de outros países para dificultar um pouco a comunicação e a velocidade da investigação por parte de todas as agências envolvidas de maneira global. Em muitos casos, os criminosos criam sistemas complexos através de transferências bancárias através de empresas da mesma cadeia produtiva, da mesma holding. E isso, em certo ponto, dificulta a investigação por parte das autoridades que fazem esse tipo de validação, porque elas tentam entender se isso de fato é uma negociação de mercadorias entre as empresas ou simplesmente empresas de fachada que fazem transferências ilícitas somente para incluir no sistema. Bom deixar claro que o que engana as autoridades nessa fase de ocultação é a agilidade por parte dos criminosos, das empresas envolvidas e também o uso de empresas de cadeias produtivas diferentes e em outros países, para dificultar a comunicação entre as investigações. Por último, temos a fase da integração, que de fato, com o dinheiro no sistema, agora está na hora de gastar ele. Então, em geral, são usados para comprar bens de luxo, como imóveis, carros, relógios e também outros pertences. Uma maneira muito comum que vemos no Brasil é utilizar novamente as empresas de fachadas, criada com o propósito justamente de comprar esses imóveis, manter os imóveis ali
nessa PJ e acabar tendo uma valorização tanto do imóvel quanto os aluguéis provenientes, se assim for alugado, né? Aí mantém esse imóvel na PJ por um tempo, para não levantar suspeitas, e depois vende para o verdadeiro dono a um preço bem acessível. E esse dono, que na verdade é aquele criminoso que começou toda essa história de lavagem de dinheiro, ele pode vender esse imóvel a preço de mercado, agora tendo todo o valor dele de volta, ou um pouco a mais se tiver valorizado esse imóvel, ou simplesmente manter o imóvel e receber a renda proveniente dos aluguéis. E aí sim, o patrimônio que, na verdade, ele é ilegal, esse recurso ilícito, está no sistema e de volta ao criminoso. É bom deixar claro que existem outras maneiras de fazer essa lavagem de dinheiro, não somente através de empresas de fachada. A utilização hoje de criptomoedas, ela é bastante utilizada e ela é, de certo ponto, irrastreável, porque não tem nenhum agente intermediador e é um tipo de transação que não é regulamentada por bancos centrais. Então, comprando uma cripto, seja Bitcoin, seja Ethereum ou qualquer outra altcoin que possa existir, isso é comprado, é transferido para um laranja em qualquer outro país, ou até mesmo no Brasil, e aí sim essa pessoa acaba retirando dinheiro e fazendo pequenas compras aos poucos, né, através de parcelas, e aí integrando no sistema esse dinheiro, né. E uma outra maneira também relevante e não tanto utilizada quanto criptomoedas, mas ainda assim utilizada, é a compra e a venda de obras de arte, porque é difícil de tu pôr um preço de fato na obra de arte. Então a gente pode comprar por um determinado valor e a gente anunciar que a gente comprou por um valor menor. Assim como o vendedor, ele pode anunciar que ele vendeu por um valor muito maior do que de fato aconteceu, e aí sim está sendo feita a integração desse valor no sistema bancário. Por mais que no caso de obras de arte seja mais rastreável que no caso de criptomoedas, em geral são empresas que fazem a compra dessas obras de arte específico. E elas são offshore, ou seja, estão em uma jurisdição um pouco diferente da brasileira e em geral são em paraísos fiscais, como o BVI, que é a Ilhas Britânicas, ou até mesmo nas Ilhas Caimã, o que dificulta por parte das investigações aqui do Brasil. Um esquema justamente com obras de arte foi descoberto em 2011 nos Estados Unidos de um traficante da Filadélfia que tinha 47 obras raras, incluindo alguns artistas extremamente famosos como Salvador Dalí e Picasso. Porém, lavar dinheiro no mercado de obras de arte não vai ser tão comum assim. Em geral, a pessoa que está lavando esse dinheiro já vai ter um patrimônio um pouco mais elevado e uma fonte de renda que já tem uma parte proveniente de uma origem ilícita, para justificar a compra dessa obra em específico. Por que não é tão comum esse tipo de lavagem de dinheiro? Porque, em geral, uma obra de Salvador Dalí, de Picasso e Van Gogh não vão ser acessíveis assim a gente. Vai ser na casa de milhões de dólares por somente uma obra. Os exemplos são muitos e tem vários que são extremamente complexos e alguns que, na verdade, a gente conhece, só que nem imagina que a lavagem é feita através das plataformas. Um exemplo que certamente tu não imaginou são os cassinos online. Afinal de contas, nenhum deles é registrado de fato no país onde eles fazem as propagandas e onde eles acabam tendo vários clientes e são sediados em paraíso fiscal, o que dificulta um pouco o controle das autoridades. Pensando principalmente em combater a lavagem de dinheiro aqui no Brasil, foi criado na Lei 9.613, no dia 3 de março de 98, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que tem como principal foco receber, examinar e identificar operações financeiras suspeitas com finalidade de mitigar e combater a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, fazendo parte do Ministério da Fazenda. Se você for pego participando desse tipo de atividade, vai enfrentar prisão e pesadas multas. Como ficou claro aqui, a lavagem de dinheiro contribui para a perpetuação de atividades criminosas, como o tráfico de drogas, corrupção e terrorismo. Ao permitir que esse recurso ilícito seja integrado à economia, a gente, sociedade, está se prejudicando e está ajudando a perpetuar essas atividades que são perigosas e são criminosas. Além de que outro ponto negativo é o impacto econômico e social, até porque quando o criminoso investe de uma maneira ilícita em alguma empresa, injetando o patrimônio, o recurso de maneira através de uma lavagem, né? Isso acaba sendo uma concorrência desonesta com aquelas empresas que estão fazendo uma prática honesta e, de fato, em prol da sociedade. Isso vai enfraquecer a estabilidade e a integridade do sistema, principalmente aqui no Brasil, que é de onde falamos, porque a gente está alocando e botando dinheiro sujo na economia. Por isso, é extremamente importante evitar qualquer envolvimento com qualquer atividade similar a essa e, sempre que possível, denunciar. Afinal, o crime não compensa.